Alô, alô, alô. Sejam bem-vindos aqui ao nosso mês de agosto, ao mês que transversalmente nós ainda quase mundialmente escolhemos como sendo o mês eleito de férias. Então eu vou aproveitar para trazer aqui esta temática das férias, da identidade, da comunicação e aproveitando já para te pedir, subscreve o canal, carrega aí nas notificações para que tu possas ser avisado quando um vídeo ou qualquer situação aqui do YouTube meu apareça, tu estejas na primeira fila. E o meu nome é Isabel Matos, muito bem-vinda. Eu sou mentora e facilitadora de identidade emocional e comunicação interna, que acredito mesmo que são dois grandes motores que se interligam e nos ajudam a ser mais e melhor quem nós somos. Na identidade emocional, nós vamos compreender a nossa história para perceber o impacto que ela ainda tem na nossa vida, e a comunicação interna vem muito dessa história, e então, ao entender e perceber o impacto da história na nossa vida, nós vamos conseguir resolver também algumas situações internas da forma como falamos, como nos sentimos, da forma como desconstruímos determinados movimentos da nossa infância, da nossa história, e que de alguma forma estejam ainda aqui na nossa vida a fazer das suas. Então, sem mais demora, vamos aqui falar das nossas férias, da nossa identidade, da nossa comunicação, e eu hoje quero trazer aqui especificamente quatro crenças ou quatro movimentos emocionais traumáticos que podem existir dentro de ti quando vais de férias, quando tu pegas nas tuas malas e aqui vou eu livrar-me desta tensão toda de um ano de trabalho intenso. Pode ser? Então vamos lá. Então, a primeira crença, o primeiro movimento, e que tem aqui com a nossa comunicação, é muito esta afirmação que nós nas férias tornamos melhor pessoas ou pessoas diferentes. Então vamos já aqui à desconstrução direto ao ponto. Não, tu não te tornas nem melhor, nem diferente. O que acontece é que tu, quando vais de férias, libertas, exatamente como te estava a dizer aqui no início do vídeo, libertas determinadas rotinas, determinadas pressões, determinadas tensões, determinados horários, determinados pilotos automáticos que fazem exatamente com que dê a sensação que nas férias tu és outra pessoa ou uma pessoa melhor. Mas de facto, não é nada disso que acontece. De facto, é só uma sensação interna de que as férias te libertam de muita coisa que durante o ano tu trazes como sendo tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que obedecer, tem que entregar, tem que cumprir, abre e fecha parênteses. Isabel, mas isso é verdade. Nem. Isto se calhar fica para um outro vídeo. Nem. Porque sim e porque não, mas é um ninho, está bem? Agora, relativamente a esta crença, para eu não estar aqui a divagar sobre ficar uma pessoa diferente ou melhor nas férias, garantidamente é um enorme não, e desconstrói esse movimento emocional traumático, desconstrói essa crença, e vou-te deixar aqui uma forma, uma ação prática em que tu podes perceber como é que efetivamente não é uma realidade tu ires de férias e ficares outra pessoa ou ficares uma pessoa melhor, ok? O que se passa é que a tua identidade entende que nas férias não tem determinado peso. Então começa a comunicar para o teu corpo que estás melhor, que estás diferente, ok? Mas não é nada disso. Então, uma ação prática. Escolhe uma situação banal durante as férias. Banal. Estás a tomar um pequeno almoço, estás a caminhar, estás a conversar com uma colega, com uma amiga, um amigo, com o teu marido, com a tua mulher, uma coisa banal. E eu quero que perguntes verdadeiramente o que é que tu estás a fazer nesse exato momento que tu não possas fazer ao longo do ano. O que é que tu estás a fazer nesse momento que pode estar a entregar leveza, tranquilidade, desaceleramento, que tu não possas fazer ao longo do ano? Por exemplo, e vou-te dizer para fazeres uma escolha pequenina, ou seja, quando tu fazes este autoquestionamento sobre o que é que eu estou a fazer neste momento que me está a saber bem, e que efetivamente eu até posso integrar no meu dia a dia quando eu estou a trabalhar, são pequenas diferenças que te vão entregar esta perspectiva de que tu não te tornas outra pessoa diferente, nem melhor pessoa nas férias. O que te tornas, sim, é consciente daquilo que tu podes fazer ao longo do ano e não estás a fazer, porque a tua crença é sobre eu só posso fazer ou ser assim quando não tiver isto. Então, de repente, imagina que tu estás a tomar o teu pequeno almoço e não estás de todo a olhar para o telemóvel. Estás a tomar o teu pequeno almoço.
Porquê é que não fazes isto durante o ano? Isabel, porque tem e-mails no pequeno almoço. No pequeno almoço, nós estamos a falar de 10 minutos. É um pequeno almoço, ai, nem tomo pequeno almoço, pego no meu café e vou para o carro, ok? Quando vais para o teu café, vai a saborear o teu café, pega no café e enquanto chegas e não chegas ao carro ou ao sítio de transportes públicos, whatever, vai a saborear o café. Coisas pequeninas. São coisas muito pequeninas. E ao teres essas coisas muito pequeninas, tu vais fazendo com que o teu corpo emocional consiga entender que é possível fazer essa integração e que não precisa de esperar pelas férias. E isto é sobre consistência sempre. Vais-me ouvir falar novamente em consistência e recorrência, na terceira crença, acho eu, que é exatamente para que tu entendas que é sobre escolhas pequenas e não sobre tu esperares o momento das férias para seres tudo e depois, quando regressas ao trabalho, tens de diminuir outra vez dentro daquilo para caberes, não é? E estás a falar com uma pessoa que fez e passou isso. Portanto, é muito treino, muita validação sobre autocomunicação, muita colocação de limites em relação ao que eu quero, daquilo que me faz bem, versus aquilo que eu permito que o outro entre e não me deixe sentir bem, porque muitas vezes nós entregamos esta situação de que estou cansada, estou à espera das férias, mas exatamente porque nós não conseguimos colocar limites. Mas não conseguimos colocar limites ao outro, muito menos a nós. Se tu tens um trabalho das 9 às 6, o que é que te faz chegar lá depois das 6? Se tu me disseres assim, disseres-me assim, porque no fim do mês recebo mais 50% do ordenado. Ok. E se tu recebes mais 50% do ordenado, que é muito bom, não interessa o ordenado, é mais 50%, ok. Isso consegue fazer com que tu tenhas uma vida depois mais tranquila durante o tempo que não estás a trabalhar? Ou que se disseres-me sim, ok, aí estamos as duas de acordo, e ainda assim as férias não te fazem uma melhor pessoa nem uma pessoa diferente, ok? Faz exatamente aquilo que de alguma forma no trabalho tu não estás a conseguir implementar. Se me disseres não, vou para casa exausta, cansada, a minha pergunta é porquê que tu queres esses 50% a mais do ordenado? Se não te dá uma qualidade de vida. E isto hoje em dia tem que ser muito desconstruído, porque nós já temos uma vida tão pesada financeiramente que se vamos passar ao lado da nossa vida real, de quem somos hoje, aos 20, aos 30, aos 40, para estarmos sempre atrás do dinheiro, não vamos viver nem uma coisa nem outra. Se tu pegares nesse valor extra e me disseres que consegues ter nas férias esta pessoa inteira, não diferente nem melhor, mas esta pessoa inteira que trabalhou durante o ano, conseguiu arrecadar X valor de euros e esses valores vai usufruir não em uma semana, não em 15 dias, mas num mês de férias, então aí já estamos a falar com outras formas de ser e estar. Está a fazer sentido? Então a segunda crença é exatamente o problema é o meu trabalho. Então o problema é o teu trabalho. É um ninho. A desconstrução é um ninho. Que é, sim, muitas vezes pode ser o teu trabalho, mas maioritariamente não é. Ou seja, o que nós estamos a falar de trabalho é de um contexto, é de uma circunstância. Muitas vezes, sim, pode ser a circunstância e toda a situação do teu trabalho, contudo, se tu conseguires colocar limites e respeitar, que tem a ver com aquilo que eu acabei de dizer agora há uns segundos atrás, sobre o que estás a aceitar, a permitir versus depois o usufruir, então, ok, está tudo certo, não se passa absolutamente nada, seguimos vida. Contudo, se não for isto, o desafio acaba por não ser o trabalho, ou seja, não ser o contexto nem a circunstância, mas a identidade que tu levas para esse contexto e essa circunstância. Porque tu podes mudar N vezes de trabalho e ter sempre a sensação de que algo não está bem. Então, repara, se os trabalhos, neste caso, os contextos e as circunstâncias são diferentes e tu é que és o denominador comum, quiçá, quiçá, é essa identidade profissional que ainda está, se calhar, muito enraizada na história tua, que traz uma crença sobre trabalho e que não estás a conseguir viver quem tu és, a tua real identidade, cada vez que mudas de trabalho. Então ficas a ansiar as férias e depois nas férias dizes, é pá, eu fico à espera disto porque é o meu trabalho, meu, é o meu trabalho. Está a fazer sentido? Então, isto é uma crença, um movimento emocional que é um NIM, porque muitas vezes sim, pode acontecer ser efetivamente o contexto, mas depois tu vais conseguir usufruir de ti plena, pleno, fora dali. Então, ok, realmente é um contexto em que tu não consegues mudar, mas consegues colocar limites, saber as consequências desses limites, porque depois vais-te usufruir de uma forma diferente, neste caso plena, nas férias, mas se não for o caso, é o dito ninho, não é? Porque não é o contexto, é a identidade que tu levas para o contexto.
Então, aqui a ação prática que eu te vou propor é exatamente tu trazeres para ti 3 momentos da tua vida que tenham sido de mudança, 3 momentos diferentes, de transformação, empregos que tenhas mudado, casas, relações, um, que tu tenhas te mudado de emprego, ou de relações, ou de casa, ok? Por exemplo, eu mudei de casa 28 vezes, tirando 2, onde eu me senti extremamente bem, e consegui identificar porquê que eu me sentia bem, e por isso é que eu te estou a trazer esta crença do problema meu trabalho, ou a minha casa, ou o sítio onde a minha casa está. Todas as outras eu nunca consegui ficar muito tempo e tal, e era sobre mim, não era sobre a casa. Ok, a circunstância e o ambiente onde a casa estava inserida, depois acabava por influenciar, mas acabava por influenciar exatamente aquilo que dentro de mim não estava bem, não era ao contrário. Tá? Então, de repente, olhando aqui para as minhas cábulas, é sobre isso. Traz 3 momentos diferentes da tua vida, que tenhas mudado de emprego, relações, de casas. E, e a pergunta, porque o contexto não é o único desafio, pode ser, mas não é o único definitivamente, e aqui é a pergunta sobre esta crença de que o desafio, o problema é o meu trabalho, é o que é que continua igual em ti, apesar de tudo o resto, ou seja, contextos, circunstâncias, ter mudado. O que é que continuou igual em ti? Dito de outra forma, quando tu vais para férias, e se tens esta crença de que vou para férias porque o desafio, o meu problema é o trabalho, eu pergunto o que é que continua igual dentro de ti quando e apesar da circunstância exterior mudar. Tu vais para férias, o que é que continua igual em ti? Aqui o pensamento é ao contrário, ok? O que é que continua igual em ti? Contexto mudou. Férias. O que é que continua igual em ti? Então, de repente, esta situação de que o que continua igual em ti é para onde tu tens de debruçar e entender se efetivamente o desafio está no contexto ou se é na forma como tu te colocas dentro desse contexto. E neste caso específico, eu trouxe o trabalho no trabalho. Está a fazer sentido? Terceira crença, quando as férias acabam, lá vem tudo de novo. As férias estão a acabar, não, meu Deus, só de pensar que vou tornar a trabalhar. Quem não? Não é? Desconstrução. Não, não é nada disso, porque as férias terminam, não vem lá tudo novo. Oh meu Deus, as férias estão a acabar, lá vou eu. Nada disso. Isso é completamente uma crença, é um movimento emocional traumático. Mais uma vez, vamos à tua história, vamos entender onde é que isto começou, porque é que quando as férias acabam tens de ir para alguma coisa. O que é que se passou na tua história que cada vez que as férias terminavam havia aqui um movimento de contração quando regressavas em setembro, se as férias fossem em agosto, ou em outubro, se fossem em setembro, ou em junho, se fossem whatever. O que é que se passou dentro dessa tua história, não é? Porque tudo volta ao mesmo se tu decidires escolher isso. Quando tu és miúdo, a miúdo, não tens como decidir ou escolher, tens que te conformar com quem escolhe e decide por ti. Por isso eu te digo, é na tua história que existe este movimento emocional. É lá que nasceu esta crença de que quando as férias terminam, volta tudo ao novo, volta, não, 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 não. Ok? É sobre agora adulta, adulto, ok, volta se eu escolher, volta se eu decidir. Ninguém nos obriga, ninguém te obriga. É a nossa forma de ser e estar que nos leva para essa situação. E voltamos novamente aqui à forma como nós nos comunicamos, à forma como colocamos os limites, à forma como nós vivemos os valores que defendemos. Uhum. Então, aqui a ação prática que eu te proponho é antes das férias terminarem, ou se quiseres, antes de começarem, eu aqui já estou a falar num patamar de férias, portanto, antes delas terminarem, escolhe uma coisa, uma só, uma coisa simples, uma coisa pequenina. E porquê pequenina? Porque aquilo que eu te dizia também lá atrás, aqui na primeira crença, exatamente, das férias tornam uma pessoa melhor ou uma pessoa diferente. As escolhas pequeninas facilitam-nos a consistência, ou seja, facilitam-nos a integração dentro da nossa rotina. E então acaba por ser mais tranquilo repetirmos essas escolhas
pequeninas até elas se tornarem uma rotina nossa, um movimento tranquilo nosso para podermos introduzir uma outra escolha pequenina, ok? Então, de repente, sobre esta crença, sobre este movimento emocional de que quando as férias terminam, lá vem a enxurrada outra vez de mais do mesmo, a minha proposta para ti é que faças uma escolha pequenina sobre o que queres levar contigo quando estas férias terminarem. Mesmo a escolha pequenina, caminhei depois do almoço, é pá, levar esta caminhada, ok, não posso caminhar durante 1 hora e meia porque não estou de férias, mas porque a minha hora de almoço é 1 hora, mas posso caminhar 20 minutos, por exemplo. Eu, durante anos, a minha hora de almoço foi entre 1 hora e meia, dependendo dos colégios onde eu trabalhava, e eu fazia sempre questão, mas sempre questão, de tomar o café ou dentro da copa para ter o resto do tempo a caminhar, ou ia muitas vezes tomar café sozinha, ou mesmo que com as minhas colegas, mas eu tomava ao balcão, fazia a caminhada com elas até ao café, tomava ao balcão, elas sentavam-se, ficavam ali a sua hora, 1 hora e meia, tomava ao balcão, meninas, estávamos aqui, e ia dar a minha caminhada. Portanto, é uma questão de postura, voltamos à mesma situação, é uma escolha nossa, ninguém nos obriga, ninguém, ok, uma postura, eu decido, eu escolho. Portanto, caminhar, ler, eh, almoçar sem telemóvel, também pus aqui uma situação que também é muito comum, nós estamos a almoçar, almoçar, saborear a refeição e começa a trazer para a tua vida esta escolha, esta rotina, pequenina que seja, todos os dias de forma consistente e repetida, porque da mesma forma que o teu corpo emocional traumático aprendeu na história, da tua história, a ser como é, foi pela repetição, ou seja, observava, integrava, repetia e validava que era verdade. Agora, a vida te está a pedir é exatamente isso, para tu poderes e sentires resolver determinadas situações, é sobre repetires aquilo que tu queres viver e não esperar apenas e só pelas férias. Está a fazer sentido? Então, esta terceira crença, este terceiro movimento, pode ser, mas perfeitamente substituído e resolvido simplesmente por trazeres, aqui é mesmo simplesmente, e até vou correr o risco de afirmar uma palavra que eu não gosto de colocar no meu dicionário, mas que vou correr o risco aqui, fácil, porque traz uma coisa pequenina e ser consistente nessa repetição. Ser consistente e vai chegar a uma altura em que já não vai ser nem esforço e vai ser tão automático como tudo o resto, só que este é um automatismo que te dá prazer, é um automatismo que te conforta, que te eleva, que te preenche, certo? Portanto, não precisas de esperar pelas férias de todo. Então, a nossa quarta e última crença, ou o movimento, é não é possível viver sempre com esta sensação de férias ao longo do ano. Isto é insustentável. Vou-te dizer nem, novamente, não é? Nem no sentido de que, sim, é insustentável tu viveres em férias constantes ao longo do ano. Porquê? Porque as férias realmente libertam-nos, isso é indiscutível, determinadas situações rotineiras que nós necessariamente temos ao longo do ano. Uma delas muito prática é a entrada e a saída, principalmente a entrada no trabalho, não é? Tu nas férias podes acordar às 9, às 10, às 11 ou às 7 da manhã, mas no trabalho tu tens ali um horário que tens de cumprir, a entrada e a saída, mesmo com isenção de horários, tu tens X horas para cumprir durante a semana. Portanto, aqui é uma não questão que efetivamente manteres as férias da forma que as férias existem no seu todo ao longo do ano não é sustentável. O outro lado, que é completamente sustentável, é quem tu és nas férias. Portanto, quem tu és nas férias, voltamos aqui à nossa identidade, tu podes garantidamente trazer para o teu dia a dia. Ponto. Porque tu és a mesma pessoa, mudou o contexto, mudou o cenário, como eu te falei noutra crença atrás, com outro propósito, mas tu és a mesma pessoa. E a mesma pessoa existe tanto nas férias como ao longo do ano. Então, de repente, nas férias, ouve-te, observa-te, vê-te, sente verdadeiramente dentro de ti o que é que muda quando tu estás de férias. O que é que muda? O que é que muda em ti quando estás de férias? Isso é essa pessoa. Uma das coisas que muitos clientes me dizem, e eu própria já vivi isso, embora eu vou trazer para aqui com toda a humildade, sabendo o que estou a falar, ok? Que é a minha profissão, maioritariamente ao longo destes 20 e muitos anos,
antes de entrar aqui, portanto, até 2019, sendo educadora de infância, eu tinha o privilégio de, ok, entrava cedo, muitas vezes em alturas de praias, não sei o quê, 7h30, 8, mas sempre o privilégio de sair o mais tarde, 6 da tarde. O mais tarde, mas era muito esporadicamente, era sempre 4h30, 5, 5h30, 4h30, ok, pronto. Um, Só que eu entendia que o facto de estar a lidar com grupos de crianças, eu tinha de vir muito cansada, porque lidava com 20 e tal crianças, e depois chegava a casa e tinha os meus filhos e depois os meus enteados, não é? Mais tarde, certo? E então o meu corpo entendeu, porque nos foi dito desta forma, dentro da minha história, não interessa agora aqui o coisa, que quando eu lidava com as crianças, eu tinha que ir extremamente cansada. Ou seja, todas as professoras e educadoras, mas principalmente as professoras, que as educadoras depois surgiram, já foi uma profissão a seguir às professoras primárias, não é? Não têm paciência para filhos. Isto era uma crença do caraças e eu ouvi durante anos isto. Malta que trabalha com a educação e com miúdos não tem paciência para os filhos. Eu escolhi não fazer isso. Tendo consciência do privilégio dos horários que eu tinha, eu escolhi ser esta pessoa que durante as férias eu era com os meus filhos. Se durante as férias eu tinha paciência, qual era a diferença? Eu não estava a aturar 20 e tal crianças, eu estava a exercer a minha profissão. E a minha profissão ensinou-me, quando eu tirei o curso, de que estar com aquelas crianças, nós temos um plano pedagógico. Emocionalmente estamos lá, são como, tal qual como a terceira idade, são faixas etárias que emocionalmente puxam por nós, mas caramba, nós somos trabalhadas, estou a pôr muito entre aspas, não é? Durante o nosso curso, exatamente nesse sentido, por isso é que temos estágios, por isso é que percebemos, temos que fazer aqui um distanciamento emocional sobre a forma, não é? E depois, quanto mais cresces física e amadureces também emocionalmente, tudo isto depois é visível. Portanto, eu escolhi ser a mãe que era enquanto educadora. Está a fazer sentido? Então, de repente, é sustentável eu ser quem eu sou durante todo o meu ano, da forma que eu me sinto bem nas minhas férias. Ponto. Poder-me-ás dizer então, pois, mas isso é um privilégio porque não tens responsabilidade nenhuma, os CEOs têm, não sei. Podíamos estar aqui a debater muita vez, muita coisa, mas mais uma vez é sobre a situação de que quando abraças determinado projeto da tua vida, necessariamente sabes ou deverás estudar bem as consequências dele. E voltamos à situação: se recebes mais X por maior responsabilidade, é ótimo, porque a tua qualidade de vida vai subir, mas depois é sobre, vais usufruir disso depois de uma forma plena? Porque se tu estás aqui a receber isto é porque estás em pleno neste trabalho e nesta entrega, certo? Então, de repente, por que não estás em pleno aqui? E em vez de estás nas férias a pensar, oh meu Deus, eu vou para ali, vou voltar, está a fazer sentido. E isto é muito sobre conheceres a tua história, porque é lá que estão todas as respostas. Todas as respostas. Tudo aquilo que tu me possas contrapor e contra-argumentar, eu não vou bater de frente contigo, não vou de todo, porque não conheço a tua história, mas garantidamente se estivéssemos a conversar e eu fosse mais fundo dentro de ti, assim me permitisses, para conhecer a tua história, tu ias entender que o contra-argumento que tu me estás a colocar não é para mim, é para ti. A contra-argumentação é para ti. É uma auto-contra-argumentação para tu validares exatamente aquilo que durante anos acreditaste que foi verdade, porque foi aquilo que observaste, que te deram, que integraste e que tu foste repetindo ao longo da tua vida. Ok? Portanto, esta quarta crença é basicamente tu sentires observar o que é que muda em ti quando estás de férias e seres essa pessoa ao longo do ano. Com as devidas oscilações e todos os imprevistos que nós estamos cá, somos seres humanos e é para isso que cá estamos, tudo certo. Mas de uma forma transversal, isto não só é possível, como é o que nós muito queremos, que é exatamente para baixar o nosso nível de cortisol e conseguirmos estar mais alinhadas, alinhados, mais a viver a identidade que nós somos e sentimos do que propriamente uma identidade emocional que vem de uma história. Então aqui a ação prática é super simples e é uma escrita de journaling, sabes que adoro, que era basicamente eu desafiar-te a completar esta frase que eu aqui tenho e com a primeira resposta, ok? Porque é nesta primeira resposta, sem pensares muito, a sentir que tu vais conseguir ter a primeira pista, o teu primeiro sinal desta identidade
real, verdadeira, genuína e de como ela quer continuar a ser e a estar ao longo do ano. Eu faço isto regularmente, este tipo de, não com esta frase que eu te vou dar, porque aqui vou levar especificamente para as férias, mas faço muito recorrentemente, regularmente, esta autoanálise sobre se eu estou a ser a pessoa que quero mesmo ser, se este mês eu vivi da forma que queria viver. E o que é que não vivi, o que é que aconteceu para não viver, o que é que me levou a não viver, de que forma é que o exterior, o contexto, o cenário me influenciou e eu não consegui colocar limites e deixei-me ir por ele. E isto é, é até irmos embora desta vida. A partir do momento que nós abrimos o corpo para percebermos, compreendermos toda a nossa história, é para o resto da vida, não paramos mais. E nós temos muito medo, nós investimos em muita coisa e esquecemos de investir no nosso melhor ativo, que somos nós mesmos. Investir em autoconhecimento, ou numa mentoria, ou num acompanhamento, ou numa terapia, ou num psicólogo, tem princípio, meio e fim. Agora, investir em tudo o resto que muitas vezes dá torto, aí está tudo certo. Vamos embora. Então, em farmácias e médicos é o que a gente mais gosta de investir, não é? A malta adora investir em farmácias e médicos. É o que é e está tudo certo. Então, a frase para ti que eu te vou desafiar a completar é: durante estas férias gostei muito de mim quando. E completa. E a primeira resposta, não penses, sente, lembra-te. Epá, durante estas férias eu adorei quando fiz isto assim, assim, assim. Ou gostei imenso da minha atitude daqui, ali, ali, ali. Ok. E agora leva para ti essa pessoa que acabaste de escrever. Porque é possível. Porque és tu, não é mais ninguém. Essa pessoa que tu acabaste de escrever na frase, és tu. Durante estas férias gostei muito de mim quando. Combinado? Então, minha gente, para este primeiro vídeo de agosto fica aqui. Este desafio de será que tu mudas? Será que é possível? Não é possível? E como viste, eu trouxe-te a desconstrução de 4 crenças em não e em mim, em que sim, é possível determinadas situações, mas não é isso que te vai levar a não poderes fazer. Ok? Comenta, vou gostar de te ler, põe um like novamente aqui a lembrar no vídeo, partilha para quem sentes que vale a pena ouvir este tipo de crenças ou de movimentos que tu sintas que essa pessoa é recorrente nesse tipo de pensamentos e, quiçá, para ti mesma, para ti mesmo, isto possa trazer mais alguma luz e alguma clareza. E se sentires que eu te possa ajudar nesse caminho, podes entrar em contato comigo, vou-te deixar aqui embaixo também alguns links, por aqui ou pelas minhas outras redes, certamente vais-me descobrir, tá bom? Um grande beijinho e vemos daqui a uns dias para o nosso segundo vídeo de agosto e quizá também ainda falando de férias, que é um tema interessante e que fala muito, muito, muito da nossa identidade. Um grande beijinho. Vemo-nos breve.